Obrigada, Lúcio. Obrigada a todos. Eu fico muito honrada sempre quando sou convidada a fazer palestras, porque eu sou obrigada a estudar. E fico honrada justamente por isso, porque é uma oportunidade que a gente tem de melhorar-se, de progredir, de evoluir. E esse é o objetivo maior do nosso planeta, o objetivo maior do nosso Criador, não só do planeta, do nosso Criador. Eu normalmente vou para as casas espíritas levando sempre 2 palestras preparadas. E nessa semana passada, quando a Vilma me ligou, que eu confirmei que viria aqui, eu já tinha em mente qual palestra eu gostaria de fazer. Acontece que eu, escolhendo alguns dias atrás uma segunda palestra para trazer na manga, né, coloquei dentro do Evangelho uma que eu escolhi, pensei que fosse ao acaso, como a gente sabe que o acaso não acontece, né? Eu peguei uma das minhas palestras na minha pasta, coloquei dentro daqui do Evangelho e vim embora. Hoje, peguei o Evangelho e vinha vindo para cá. Eu moro bastante distante daqui, eu moro no centro da cidade. E vindo para cá, vim pensando, qual será das 2 que eu vou fazer hoje, né, a palestra? E nesse questionamento particular, eu vinha andando, vim de carro, mas vinha dirigindo com vagar, né? E tinha um moço atrás de mim querendo passar depressa, mas não tinha como eu ir para o outro lado, que tinha outro carro do meu lado, também andando devagar. Então eu diminuí a marcha do meu carro para o moço passar. E ele passou tão pertinho que eu pensei que ele fosse bater em mim. Eu disse, filho, que é isso? Né? E naquela hora eu decidi que eu ia falar sobre a paciência, que é justamente a segunda palestra que eu tinha deixado preparada. É muito comum a gente perder paciência. Na verdade, eu não acredito que a gente perca a paciência. Quem diz que perde a paciência é porque não tem. Quem tem paciência, naturalmente é pacífico. Naturalmente não continua a briga. Naturalmente é tranquilo. Isso me faz lembrar um avô que eu tive, um avô calabrês. Os meus 4 avós foram calabreses, né? Então, um deles, muito sábio, como todas as pessoas de mais idade, dizia sempre assim para a gente: você quer conhecer o caráter de alguém, o nível de educação de alguém? Irrita a pessoa. Porque quando você irrita, o outro deixa escapar o que ele tem dentro. Então aí você vai saber se a pessoa é educada ou não. É a mesma coisa com a paciência. Quando nós somos cutucados, né, como diz o ditado popular, quando nós somos cutucados com a vara curta, aquela onça que nós temos dentro logo escapa. E a gente então acusa a natureza, dizendo: o meu jeito é assim, não tem forma de mudar. Sempre fui assim, eu sou desse jeito mesmo. Eu sou franca, eu falo logo o que eu estou pensando. E acaba colocando a culpa da sua falta de paciência em Deus, ou nas criaturas, ou no próximo, como a gente faz no trânsito. Fala: filho, que é isso? Né? É falta de paciência. A gente não tem, por isso é que não perde a paciência. Né? Então, esse capítulo do Evangelho é um capítulo muito interessante, e as pessoas não dão muita importância a alguns capítulos do Evangelho, porque acham que a leitura é muito fácil, o capítulo é muito curto. E eu acho que de todas as obras que Kardec deixou para nós, as 5 que ele escreveu e organizou em vida,
mais as obras que apareceram depois da codificação, e mais tarde ainda, depois da sua morte, depois do seu desencarne, o livro que nos traz a prática mais difícil é o Evangelho. Porque o livro dos Espíritos, que é o primeiro da codificação, é um livro de estudos. A gente tem que estar sempre com ele. Desculpa, acho que eu estou batendo demais, né? Por isso que está fazendo barulho. Vamos tentar o outro aqui. Então, eu dizia o seguinte, que na codificação, o primeiro livro que Kardec ofereceu para as pessoas que gostariam de ter um pouco mais de consolação foi o Livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas, porque ele simplesmente organizou aquilo que durante anos ele fez, que era participar das reuniões espíritas e fazer perguntas para os espíritos e depois também receber todas as cartas que vinham de outros países e de outras cidades. Mas o livro dos Espíritos é um livro de estudos. A gente precisa estar com o livro dos Espíritos sempre à mão. Não é um livro de uma leitura só. É um livro de constante leitura. É um livro que sempre nós temos que consultar para ter certeza daquilo que vamos responder quando somos perguntados. Porque isso o espírita tem, né? Sempre ele é perguntado. Basta a gente dizer assim, eu sou espírita, e a pessoa fala assim, bom, já que você é espírita, responde para mim uma coisa. E aí vem aquela pergunta, já aconteceu com alguém aqui? Aconteceu, não é? E a gente fica numa saia justa tremenda, não é? Os homens também ficam de saia justa, porque não sabem o que responder, não sabem o que fazer diante daquela pergunta que a gente não tem muita certeza para responder. Por isso, a gente tem que sempre estar lendo o Livro dos Espíritos. Depois do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, apareceram mais 4. O Evangelho apareceu em 1864, 7 anos depois do Livro dos Espíritos. E ele veio trazendo alguns trechos do Novo Testamento, poucos textos do Novo Testamento, baseado nos 4 evangelistas que nós conhecemos, né? Mateus, Marcos, João e Lucas. E ele traz algumas considerações, tanto de Kardec, quanto de alguns espíritos que se comunicavam para explicar o que significava ou como a gente podia pegar aquele trecho do Evangelho e aplicar à nossa vida do dia a dia. Por isso, o Evangelho é o livro da aplicação do amor. Por isso é o mais difícil. Os outros são de estudo. No Livro dos Espíritos, a gente estuda a filosofia da doutrina. Na Gênese, a gente estuda um pouco de ciência, né, para entender como foi a origem do nosso planeta, qual será a trajetória do nosso planeta, para a gente entender que tudo tem um começo e tudo tem um fim. Mas o fim, que a gente sabe que vai ter, não é para agora. Ele está programado para daqui a milhões de anos, quando o planeta estiver completamente exaurido, quando ele já estiver, entre aspas, cansado, que ele não tiver mais nada para oferecer para a humanidade. Então aí a gente vai mudar de planeta, vai para outro lugar, e o nosso planeta vai sofrer aquilo que é o caminho de qualquer planeta. Ele vai desintegrar, vai ficar tudo pozinho cósmico, né? E depois, por ordem de Deus, né, por determinação de Deus, esse pozinho vai se juntar com outros que estão aí no universo e vai formar um planeta novinho outra vez. E vai começar tudo de novo. Os planetas também sofrem a mesma lei que nós sofremos. De nascer, crescer,
morrer e renascer. É o mesmo ritmo que a lei de Deus aplica a tudo e a todos. Mas voltando ao Evangelho, que é o que interessa para nós hoje sobre esse capítulo, é o capítulo 9. É um capítulo curtinho, vale a pena ler. E se quiserem só acompanhar aquilo que eu vou comentar hoje, é só um item, o item número 7 dessa lição, desse capítulo do Evangelho, a paciência. Está contido nesse capítulo que fala dos brandos e pacíficos, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que foi uma fala de Jesus naquele famoso sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. Ele explicando para todos por que nós éramos bem-aventurados. Porque eram bem-aventurados os aflitos, porque eram bem-aventurados os que tinham puro coração. E aí ele fala isso: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Pacífico é a pessoa que tem paciência. Pacífica é a pessoa que tem paciência. E paciência é uma palavra que veio da mesma língua de onde veio a nossa língua portuguesa, do latim, que era a língua que se falava antigamente no Império Romano, lá na Itália, né? Na atual Itália. E o Império Romano se alastrou por muitos lugares e foi levando a sua língua. Por isso, originárias da língua latina, existem 9 línguas atuais. O português é uma delas. Mas o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo diz exatamente no item 7 que a paciência é uma virtude conquistada. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês. Paciência, posso escrever aqui? Posso. Como eu disse, é uma palavra que veio do latim, da língua que originou a nossa. E é uma palavra composta. Uma palavra composta. Por exemplo, nós temos uma porção de palavras compostas em português. Por exemplo, rodapé, que é isso que vocês veem na beiradinha da parede. Rodapé. É composto da palavra roda e pé. A palavra paciência também é uma palavra composta. Esse pá vem de pax, do latim pax, que significa paz, e ciência, que é da palavra ciência, de latim, e que então juntas vai dar ciência da paz. Aproveitando a deixa, a caminhada da paz, né, Marcelo? Marcelo é um amigo querido também. Eu fico muito feliz quando vejo o Marcelo divulgando, sempre ano a ano, uma caminhada, mais uma caminhada, né? Me lembro quando ainda estava em forma de embrião, né, Marcelo? Hoje já vai indo para a 3ª, graças a Deus e ao seu trabalho. Mas, a partir desta palavra, paciência, que nós estamos agora entendendo o que significa, ou seja, a pessoa que tem paciência é a pessoa que tem conhecimento da ciência da paz. É aquela que sabe por que não deve esbravejar, por que não deve continuar a briga, por que é melhor ficar quieto na hora que o marido está reclamando ainda da comida que a gente fez. Por que a mulher tem que ficar quieta quando o marido fala assim, mas você não viu que o botão da camisa caiu? A gente não pode ver tudo no mundo também, alguma coisa escapa, né? E todas essas pequenas razões pelas quais a gente altera a voz com o outro. E o pior, esse outro é sempre aquele que está mais próximo da gente. Vou falar um caso real. Quando meu marido ficou doente, e ele já desencarnou há quase 20 anos,
ele ficou doente muitos anos, ele teve câncer. E ele sofria muito, porque o câncer era no rosto. Ele sofreu uma bolada de futebol, e essa bolada desenvolveu um câncer no rosto. Ele precisou tirar uma parte do rosto, porque o câncer cresceu muito, e foi tirando pedacinho por pedacinho. E a gente tinha que fazer curativo quando ele ficava em casa, né? E ele com a gente, em casa, ele reclamava, ele falava, ai, está doendo, está doendo. Um dia, a minha filha, adolescente, disse assim para ele, pai, tem dó da gente, né? Por que o senhor não fala para a enfermeira no hospital que está doendo, o senhor fica quieto? Ele falou, porque ela não me ama, ela está fazendo o trabalho dela. Aí a gente entendeu que quando a gente estrila com alguém, quando a gente se abre com alguém, é porque a gente ama, a gente tem confiança na pessoa. Se ele estava fazendo aquilo conosco, é porque ele podia extravasar aquele sentimento de dor que ele estava tendo naquele momento. E nós, tanto ela quanto eu, mudamos completamente a maneira de tratá-lo na hora dos curativos. Uma outra coisa que durante a doença ele me ensinou foi que nós trabalhávamos. Minha filha estudava fora, eu tenho só uma filha, né, com ele, só com ele também, só casei com ele. E ela estudava fora, vinha só no fim de semana. E eu trabalhava fora de Rio Preto. O meu emprego era fora. Então eu tinha que viajar e ficava trabalhando fora, segunda, terça, quarta, quinta eu vinha embora. Porque eu fazia horas a mais e podia vir embora na quinta-feira. Só que eu chegava aqui tão cansada, depois de uma viagem de 6 horas de ônibus, que eu chegava aqui, eu queria descansar. Eu chegava, cumprimentava, conversava um pouquinho com ele, ele falava assim para mim, ai, essa semana eu fiquei pensando naquele prato que você faz. Eu pensava assim, ah, meu Deus, eu vou ter que ir para a cozinha de novo? Eu estou tão cansada, será que ele não entende que eu queria descansar, não é? Eu também estou cansada. E eu fazia aquela comida com tanto desamor, com tanta falta de vontade, que era incrível. Toda segunda-feira, depois que eu ia embora, a enfermeira me ligava e dizia assim, dona Rosali, o seu Hilário está de novo com diarreia. Eu demorei meses para entender que a diarreia dele era consequência do meu mau humor que estava na comida. Até que um dia eu resolvi mudar. Eu falei, bom, eu estou aqui dentro de casa, a minha tarefa é essa, eu vou tentar fazer com, pelo menos sem esse desamor, né? Vou tentar fazer menos brava. A gente precisa começar assim, né? Não pode falar, não, amanhã eu vou levantar santa. Não, tem que ir devagarzinho, né? Falei, bom, eu vou tentar fazer a comida com menos mau humor, com menos raiva. E comecei a fazer. E fui ficando cada vez mais melhor recompensada. Não porque a diarreia dele tenha parado, mas porque toda vez no final da refeição ele falava assim, hoje a tua comida estava melhor do que a de domingo passado. E aí eu comecei a perceber que o diferencial daquele tempero era o amor que eu estava colocando. Era a paciência com que eu estava enfrentando aquela situação. Então, quando nós temos situações difíceis, no trânsito, em assuntos tão banais como no trânsito, quando alguém buzina porque quer que a gente ande logo, ou quer passar e quase bate, como aconteceu hoje comigo, vindo para cá, ou em outras situações que a gente sai na porta de casa e encontra o lixinho da vizinha bem na divisa, né? Não acontece isso também? Ah, acontece. Porque a vizinha varre e põe bem ali. Aí vem a chuva, faz o quê? Traz o lixo tudo para frente da casa da gente. A gente fala, de novo? Pois olha, que bom que ela tenha varrido até ali. Porque se ela tivesse deixado de varrer, a frente inteirinha nossa ia ficar suja.
Não ia passar direto e parar lá no meio. Ia ficar inteira suja. A gente tem que olhar para as situações pelo lado positivo, pelo lado melhor que possa acontecer. E isso é um treino que a gente faz para adquirir paciência. Por isso que no Evangelho diz que a paciência é uma conquista individual. A gente conquista o estado de paciência. Não adianta a mãe da gente falar assim, não, olha, tenha paciência com o seu namorado, depois que ele casar com você, ele vai melhorar. Não acredite, viu? A gente não muda, ele também não. É ou não é? Não muda. Para a gente mudar, não adianta a outra pessoa falar para nós. Tem que partir da gente a tentativa de mudança. A paciência também é assim. É uma virtude que depende da vontade do indivíduo. Se o indivíduo não tiver vontade de melhorar, se ele não tiver vontade de parar de xingar no trânsito, ou de parar de olhar feio para a vizinha, né, porque botou o lixinho lá, ou de parar de olhar para aquele moço que toda tarde, quando ele vem do trabalho, ele põe o som bem alto, né? E a pessoa doente de casa tinha acabado de dormir e acorda de novo. A gente fica pensando, puxa vida, mas eu vou ter paciência, não adianta. Mas também não ter paciência é pior. É pior. Diz o Evangelho mais uma coisa que é importante. Diz o Evangelho que a paciência, além de ser essa virtude que nós conquistamos, ou seja, de ser uma virtude que nós trabalhamos, porque virtude, para a gente conquistar, tem que ser através de trabalho. Ela não vem de graça, não. Nenhuma virtude nos é dada de graça. Nenhuma. Da mesma forma, os vícios. Nenhum vício nos é dado. Nós é que entramos nele. É uma escolha nossa. Então, além de ser a paciência uma virtude que nós conhecemos e conquistamos, a paciência tem uma característica muito importante. Ela tem por base duas outras virtudes. E as bases são a obediência e a resignação. Uma coisa é diferente da outra. A obediência é o ato de acatar, de receber uma ordem e cumprir aquela ordem, gostando ou não gostando. Não é assim? O pai da gente fala, não sai hoje. A gente bem que queria, mas não é para sair. Então eu vou obedecer o meu pai. Então a obediência é o consentimento que nós damos a uma ordem através da nossa cabeça. Pronto, é aqui. A obediência está aqui, ó, na nossa cabeça. Mas a resignação é outra coisa. A resignação é aquela que fala assim, o pai diz, não vai sair, não quero que você se encontre com tal pessoa. A gente diz, tá bem, obedeceu. E em seguida pensa assim, isso realmente vai ser melhor para mim. Se meu pai está dizendo isso, é porque ele tem razão. Então eu já não estou mais consentindo só com a minha cabeça, mas eu estou consentindo com o meu coração. Essa é a diferença entre a resignação e a obediência, que são as bases que formam a paciência. A paciência, como eu disse para vocês, está nesse capítulo do Evangelho, no capítulo 9 do Evangelho, no item 7.
O espírito que trabalha esse tema no Evangelho e que Kardec usou para colocar na coletânea do Evangelho é Hahnemann, é o pai da homeopatia, foi quem inventou os remédios feitos com base em ervas. E ele diz o seguinte, que a paciência de todas as virtudes é a mais difícil de a gente conseguir, porque ela implica em muita dor. Muita dor. Por que muita dor? Porque para a gente ter paciência, a gente precisa se mudar. A gente precisa se melhorar. A gente precisa de deixar de ter uma série de atitudes, uma série de comportamentos e tentar fazer uma coisa melhor. Mas é duro deixar o que é gostoso, né? É duro deixar aquilo ao qual a gente está acostumada. É duro a gente deixar de falar mal daquela vizinha para a vizinha do lado de cá. Quando a gente encontra, a gente quer falar de novo. Ó, essa semana choveu todas as tardes, toda tarde tinha lixo. A gente sempre aproveita aquela oportunidade para continuar fazendo alguma coisa errada, equivocada. E nós sabemos que as virtudes, elas são adquiridas, elas são conquistadas com trabalho. Trabalho não é fácil. Eu não conheço muita gente que adora levantar segunda-feira e fala, que bom, hoje é segunda-feira, eu vou trabalhar. Vocês conhecem alguém que levanta segunda-feira assim? Eu não conheço. Só se tem aqui no semeador. Lá no meu centro não tem. Segunda-feira à noite está todo mundo assim ainda. Ó. Aqui tudo franzidinho, porque teve de trabalhar aquele dia, né? Sem contar coisas que a gente ouve. Agora a semana podia ter 5 dias, podia ter 5 domingos e 2 dias só na semana, essas coisas assim, né? Mas o trabalho que dá para a pessoa mudar provoca muita dor. Porque a gente é obrigada a deixar de lado aquilo que maldosamente nos dava prazer. Aquilo que é errado sempre dá mais prazer. A gente sabe disso porque nós somos assim, humanos, falíveis. Nós não somos perfeitos. A gente vai conseguir chegar à perfeição quando nós conseguirmos derrubar em nós esses vícios que ainda nós mantemos. Essas mazelas que a gente ainda tem. Essas arestas, né, da nossa pedra que não deixa o brilhante do nosso coração reluzir. Então vejam que qualquer dos vícios que a gente tenha, a gente reluta, a gente insiste em continuar fazendo, porque é prazeroso. Na gastronomia se diz isso, né? Aquilo que é bom engorda. Não é isso que se fala na gastronomia? Quando a gente fala, tudo que eu gosto engorda. Eu gosto de leite condensado, engorda. Eu gosto de bolo, engorda. Eu gosto de sorvete, engorda. Eu gosto de massa, engorda. Tudo que eu gosto engorda, né? E a gente acaba perdendo o prazer de comer sem se preocupar em transferir para outros alimentos, que são muitos aí à disposição, não é? Alguma coisa diferente. Por exemplo, eu adoro massa. Eu como massa todo dia, mas eu como pouquinho. Pouquinho. Agora, mais do que massa, gente, eu gosto de quiabo. O que eu posso fazer? Eu gosto de quiabo. Aí, a senhora que na banca lá da feira oferece, que sabe que eu gosto e guarda, ela fala para mim, eu nunca vi uma pessoa mais quiabenta que a senhora. Porque eu como quiabo, se eu puder, eu como todo dia também. Eu gosto de quiabo, não sei o que tem, mas eu gosto de quiabo. Do jeito que tem gente que gosta de berinjela, tem gente que gosta de carne, tem gente que gosta de outras coisas. Mas o que é preciso é a gente saber que o nosso corpo necessita de um pouquinho de cada coisa. Não só muita coisa de um negócio só que a gente gosta.
Não adianta chegar no sábado e no domingo, se empanturrar de comer churrasco e depois, no domingo à noite, passar mal, vomitar, ter que ir para o hospital, para o pronto-socorro, para o UPA, para o UBS, aí, né? E ter que tomar soro. Por quê? Porque passou do limite daquilo que o corpo aguenta. Então, nós temos que ser equilibrados. Nós temos que entender que o equilíbrio na nossa vida só vem depois que nós tivermos essas duas bases, que a gente for obediente e resignado diante de cada alimento. Aí sim, aí a gente começa a comer de tudo, um pouquinho, se satisfaz e pronto. Não passa mais mal. Da mesma forma como é possível beber. Tem gente que adora beber. Eu também bebo. Eu adoro beber um vinho branco, né? Ainda mais nesse calor. Mas eu também não posso passar daquele limite. Porque se eu passar daquele limite, eu começo a rir mais alto, né? Vou começando a ficar ridícula. As pessoas vão olhar e falar, nossa, o que deu nessa daí, não é? E isso é o que a gente faz. Fim de semana, toma não sei quantas latinhas de Skol, porque desce redondo, né? E depois passa mal. Não se sente bem. A gente prefere ficar dormindo em casa, mesmo tendo pesadelo, porque comeu demais, do que levantar cedo no domingo para ir na caminhada, por exemplo. Ou no domingo para vir ao centro. A gente fala, não, eu levanto cedo a semana inteira, para que eu vou levantar no domingo? Essa é a desculpa que a gente arruma. Porque o vício é prazeroso. Agora, a virtude, ela só vai ser prazerosa quando ela estiver subordinada a uma frase muito simples que Emmanuel falava com frequência. E o Chico repetia muito. Ele dizia sempre que a disciplina da gente se torna somente habitual com o tempo. Aquilo que hoje nós somos obrigados a fazer, se a gente continuar fazendo, vai chegar um momento em que a gente vai fazer e não vai perceber. Vai se tornando hábito. E aí, quando é hábito, já não dá mais aquele mau humor. A gente fala, nossa, até que eu levantei cedo e fui para o centro e não senti tanta raiva de ter que levantar cedo no domingo. Por quê? Porque Emmanuel diz exatamente assim na frase dele. A disciplina antecede a habitualidade. Para a gente tornar um comportamento nosso habitual, costumeiro, a gente tem que se disciplinar. E para se disciplinar, a gente precisa a obedecer um determinado ritmo, a obedecer uma determinada marcha, ou do corpo, ou da família, ou do nosso chefe de trabalho, e tem que ser resignado. Para poder ter paciência, ou seja, para poder viver em paz. Senão nós vamos viver muito tempo mal-humorados, vamos provocar um afastamento das pessoas que estão à nossa volta, porque não há quem aguente um mal-humorado, né? Se a gente fala assim, nossa, que bom que choveu, a pessoa fala, mas está chovendo demais. Já não gostou da chuva. Depois sai o sol, a gente fala, olha que sol bonito. Mas vou falar uma coisa, está um calor, hein? Nada está bom para a pessoa. As pessoas desse tipo, para quem nada está bem, elas têm um mau humor tão violento que ninguém quer ficar perto delas. E elas não entendem por que os amigos se afastam. Por que as pessoas deixam de ser amigos daquela pessoa ali? Porque ninguém suporta mais tanto mau humor. Então, é preciso que a gente se habitue a ser mais obediente, a encarar os fenômenos da natureza como um movimento necessário da natureza. Que a gente se conscientize de que
Ah, tem chovido toda a tarde? Então, bom, eu sei que vai chover tal hora, o que eu tenho que fazer fora de casa, eu vou fazer na outra hora. Não vou deixar para sair na hora da chuva e ainda reclamar. Sai na outra hora. É uma questão de pensar, de raciocinar. Mas só raciocina quem tem equilíbrio emocional. E o equilíbrio, mais uma vez eu vou dizer, depende de nós sermos obedientes e resignados. Porque só assim a gente consegue ter a ciência da paz dentro de nós. Eu vou dizer mais uma coisinha e em seguida eu encerro. Eu acho que eu já devo estar cansando vocês, né? Diz o Evangelho, ainda sobre a paciência, que algumas pessoas não conseguem ser pacienciosas porque são medrosos ou porque são desleais consigo mesma. Exatamente isso que eu falei para vocês. As pessoas estão tão habituadas a agir dentro dos vícios que ela não, para ela é questão de medo. Se eu parar de beber, depois como é que eu faço para conversar com o fulano, para encontrar com aquela turma no clube? Como é que eu faço para encontrar o pessoal com quem eu bordo, com quem eu converso, se a gente não falar daquela vizinha de não sei de quem, né? Então a gente tem medo de mudar. Por isso que ele diz que as pessoas que são medrosas, que não são corajosas, elas não conseguem adquirir a virtude da paciência, porque elas preferem continuar no vício. Uma outra coisa que é importante dizer é o seguinte: todas as fases da civilização humana, por todos os períodos pelos quais nós temos uma história da humanidade, há sempre uma virtude mais aflorada e sempre um vício ao lado dessa virtude para aquela civilização naquele tempo. Diz o espírito protetor que fez as instruções desse item 7, Hahnemann, que na nossa época de hoje, no planeta Terra, a grande virtude desse nosso século é a atividade intelectual. Ele diz que todos têm direito à escola, todos aprendem alguma coisa, se não através da escola, através da vida, aprendem no trabalho, aprendem com alguém da família, aprendem com uma pessoa que queira bem e que então vai ajudar a aprender a fazer alguma coisa, enfim, vai desenvolver o seu intelecto, a sua mente. Essa é a virtude do nosso século. O que traz isso de bom? Traz que as pessoas que desenvolvem mais a mente, elas têm mais capacidade para criar e para receber as intuições que vêm do mundo espiritual, para descobrir e para inventar novas coisas que podem nos ajudar no bem-estar. Então, com o tempo, neste século, porque não faz muito tempo que foi inventado, apareceu o ventilador. Não faz nem um século que o ventilador apareceu e já apareceu o ar-condicionado. Não é? Então, vejam, as coisas vão mudando, por quê? Cabeças que pensam mais vão descobrindo, vão recebendo as intuições do plano espiritual para poder dar à luz alguma coisa nova para proporcionar melhor estilo de vida, um maior bem-estar às pessoas. Então, a atividade intelectual, quer dizer,
todo mundo desenvolver mais a inteligência, a sua mente. Esse ponto é a virtude do nosso século. Mas, ao lado dessa grande virtude, que é a capacidade de todos estudarem, de todos raciocinarem bem, né? Existe um grande vício. É o vício da indiferença moral. A gente fica sabendo de tantos desvios, de tanta corrupção, e a gente não faz nada. No máximo a gente fala, mas não resolve nada falar. Não é? Porque depois, quando a gente tem oportunidade de agir, como foi na última eleição, que nós podíamos votar, muita gente continuou votando em quem tinha vícios políticos de corrupção. Por quê? Porque não pensa direito, porque compactua, porque está de acordo, porque aquela pessoa faz coisas erradas, mas para mim está bom desse jeito. Então, essa indiferença moral é o grande vício do nosso século. Nós vemos os defeitos, nós vemos as violências, nós observamos grandes calamidades, nós percebemos os desvios, nós reconhecemos que há equívocos e nós não fazemos nada, nós não tomamos conhecimento. Aí, quando alguém inventa alguma coisa, como é a caminhada da paz, que hoje eu vou falar tanto dessa caminhada, né? Que é uma congregação de pessoas do bem, de pessoas que estão interessadas em se reunir para pensar coisa melhor, para fazer sair da gente um pensamento mais puro, mais elevado, um pensamento que possa atingir um plano um pouco mais acima desse nosso chão a chão, porque esse plano nosso, este é o umbral. O umbral não está para baixo, não. O umbral está dentro da gente. Então, quem diz aí, fala, eu estou com um monte de medo aí de desencarnar e ir para o umbral. Não precisa ter, só vai continuar vivendo. Desencarna e continua do mesmo jeito. É umbral do mesmo jeito. Vejam bem, é preciso que nós nos eduquemos, que nós sejamos obedientes às leis divinas. É preciso que nós nos resignemos diante do sofrimento, tanto pessoal quanto alheio, porque Deus é um Pai amoroso. Deus não é um Pai injusto, como dizia, né? Como diz no Evangelho também, que pai seria esse, dizia Jesus, que se um filho lhe pede pão, ele lhe dá pedra. Nosso Pai não é assim. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de generosidade. O que Ele quer é que a gente faça a escolha certa. E nós temos que começar a fazer a escolha certa nas pequenas atitudes. Se dentro do nosso lar o cônjuge levantou a voz e gritou, o outro que se cale. Não pensa que porque se vai ficar quieto, o outro vai falar, ganhei a briga. Deixa ele pensar o que ele quiser. O outro é responsável pelo comportamento que ele teve. Agora, o nosso comportamento é de responsabilidade própria. É nossa responsabilidade agir corretamente. E dentro de casa, principalmente, é o lugar mais adequado para a gente começar a treinar a paciência. Vamos ver se, próxima vez que nós nos encontrarmos, alguém de vocês se aproxime, não precisa ser muita gente, um só já me satisfaz. Diz assim, sabe que eu passei a ter mais paciência em casa? Eu vou ficar super feliz, vai ter valido esses 40 minutos, 45 minutos que eu estou falando aqui com vocês,
expondo esse ponto de vista, que é um ponto de vista evangélico, né? Tratado por um espírito de alto gabarito, mas que é uma receita que nós temos que aplicar no nosso dia a dia. Eu preciso ter mais paciência com quem trabalha do meu lado, eu preciso ter mais paciência com o meu chefe, porque o chefe erra também. O chefe não está sempre certo, ele também erra, a gente erra. Só que no nosso olho pode ter um cisquinho, né? Agora no olho do outro a gente vê uma porteira. Não é o cisquinho, vê uma porteira. Fala, ah lá, não está enxergando? Né? A gente tem que ser paciente. Deus não nos dá nada além do que nós merecemos. Nem a mais, nem a menos. Ele dá na medida justinha. Tenham certeza disso. Por isso, é melhor aprendermos a ter paciência. Porque se passamos dificuldades, foi porque nós plantamos lá atrás alguma discórdia que está resultando agora. E eu preciso acertar agora para a conta não crescer, porque os juros são altos. Muito altos. Enfim, o que eu queria comentar com vocês hoje é sobre isso, sobre o valor que nós devemos dar à paciência e principalmente sobre a questão de que, se nós, diante de uma situação de desentendimento, nós nos calamos, tenham certeza que quem cala está ganhando a discussão. Não é quem responde por último, não. Quem responde por último e ganha a discussão é só o marido, né, Lúcio? Que fica debaixo da cama e fala, é sim, bem, né? Senão, né, o couro come. Mas nós temos então que entender isso. A paciência é conquista e é preciso trabalhar para conquistá-la. Eu tenho certeza que muitos de vocês ouviram por generosidade o que eu falei, porque já sabem ser pacientes. Tanto que, ficou todo mundo aqui, ninguém levantou, ninguém falou para mim, né? Ninguém mandou eu ficar quieta. Olha como vocês são pacientes. Se vocês são pacientes aqui, foram assim comigo, sejam em casa, com o cônjuge, com suas mães, com seus pais, com seus filhos, que ainda estão aprendendo a viver. E que é responsabilidade da gente, como pais, ensinar a viver melhor. Sejam como o meu marido disse, né, ao tratar da sua ferida. Com vocês eu posso dizer que dói, porque eu sei que vocês me amam e eu amo vocês. Então sejamos assim, pacientes, obedientes, resignados, para sentir a glória de ter dado um passo a mais na nossa evolução. Que Jesus nos abençoe.